O Espiritismo não tem a intenção de impor uma regra imaginária. Sua diretriz, no que diz respeito ao destino da alma, parte da análise de vivências observadas, podendo ser resumida nos pontos a seguir. Primeiro, a alma passa na vida além da matéria, pelos efeitos diretos de tudo aquilo que deixou de aprimorar enquanto estava encarnada. Sua condição, de paz ou tormento, está ligada ao quanto conseguiu se purificar. Segundo, a alegria plena está conectada ao grau máximo de refinamento interior. Cada falha mantém a alma afastada desse estado, causando dor ou bloqueando momentos bons. Por outro lado, toda virtude conquistada traz leveza e alívio. Terceiro, nenhuma falha interna deixa de gerar reações negativas e inevitáveis, assim como nenhuma qualidade verdadeira deixa de resultar em bem-estar. A quantidade de dificuldades enfrentadas é proporcional às falhas ainda presentes, do mesmo modo que os bons momentos aumentam conforme se acumulam as qualidades. Quarto, pela força do aprimoramento constante, toda a alma tem chance de desenvolver o que lhe falta ou de deixar para trás o que ainda carrega de ruim, conforme o esforço e a vontade própria. Por isso, o amanhã está ao alcance de todos. Nenhum ser é deixado de lado. Cada um recebe acolhimento à medida que cresce, colhendo o valor do que semeou. Quinto, já que o sofrimento vem das falhas e a felicidade do crescimento, a alma carrega consigo o próprio alívio ou castigo, onde quer que esteja, sem depender de local específico. Onde há dor, ali está o peso das faltas; onde há serenidade, ali vive o espírito em paz. Sexto, o bem ou o mal que fazemos tem origem nas marcas internas que cultivamos. Deixar de agir positivamente, quando é possível fazê-lo, mostra uma falha. E se toda falha traz dor, a alma sofre, tanto pelo que causou, quanto pelo que deixou de fazer. Sétimo, o espírito sente as dores do que causou, e sua atenção volta-se constantemente para os efeitos dessas ações, o que o leva a entender melhor os prejuízos e a buscar mudança. Oitavo, a justiça que rege tudo é ampla e atenta. Nenhum gesto, nenhum pensamento ruim fica sem retorno, assim como nenhum ato de bondade, por menor que seja, se perde, mesmo vindo de alguém muito desequilibrado. Cada passo nessa direção é sinal de mudança. Nono, toda falha cometida representa um peso que precisa ser ajustado. Se não for nesta jornada, será na próxima ou nas que vierem, pois todas as passagens estão ligadas. Quem acerta as contas numa vida não precisa repeti-las. Décimo, a alma sofre, tanto aqui quanto além, os reflexos de suas falhas. As dores e desafios do cotidiano vêm dessas marcas, como formas de reequilíbrio de erros desta ou de outras existências. Pelo tipo de dor enfrentada, é possível perceber o tipo de falta que a gerou. 11º, o modo como se dá esse reequilíbrio varia conforme o tipo de falha e sua intensidade. A mesma ação errada pode gerar situações diferentes, dependendo das circunstâncias em que ocorreu. 12º, não há regra fixa quanto ao tipo ou duração das provas. A única certeza é que toda falha terá resposta, assim como toda ação positiva será reconhecida, conforme seu valor. 13º, o tempo da dor depende da melhora sincera do espírito. Não há punição com prazo marcado. O que interrompe o sofrimento é uma mudança verdadeira, voltada para o bem. Assim, cada um escolhe sua rota, prolonga a dor ao manter o erro, ou encontra alívio ao se transformar. 14º, se a alma não muda nunca, o sofrimento se estende por tempo indefinido. A dor, nesse caso, parece eterna. 15º, uma marca da alma pouco desenvolvida é não conseguir enxergar o fim da provação, acreditando que o sofrimento não terá fim. 16º, o arrependimento é o primeiro passo, mas não é tudo, é preciso também corrigir e reparar. Esses três elementos, arrependimento, ajuste e compensação, são essenciais para limpar os rastros da falha. O primeiro alivia, dando esperança. O segundo mostra esforço. O terceiro desfaz o mal. Sem isso, o perdão seria apenas um presente, não um merecimento. 17º, a mudança pode começar a qualquer momento e em qualquer lugar. Se for tarde, o sofrimento será mais longo.
Até que desapareçam os últimos sinais da falha, o espírito enfrenta dores do corpo ou do sentimento, nesta ou em outra vida. Reparar é fazer o bem a quem foi ferido. Quem não consegue fazer isso agora, por medo ou preguiça, encontrará na próxima jornada aqueles que prejudicou e, por escolha própria, terá a chance de agir de forma oposta ao passado. Nem todo erro causa dano direto. Nesses casos, a reparação acontece cumprindo deveres que foram ignorados ou abandonados, compensando com atitudes novas e corretas, sendo gentil se antes foi rude, generoso se foi egoísta, ativo se foi preguiçoso, sóbrio se foi exagerado, trocando o mau exemplo por boas ações. Assim a alma cresce, aproveitando até o que passou. 18º. Almas com muitas falhas não convivem nos mundos serenos, pois quebrariam sua harmonia. Permanecem em lugares menos desenvolvidos, onde enfrentam provas e dificuldades, até estarem prontas para seguir adiante. Se existe algum espaço específico de dor, são esses mundos em que almas imperfeitas esperam a chance de mudar, ajudadas por aprendizados e novas vivências. 19º. O espírito tem liberdade de escolha, mas seu progresso pode ser lento se insiste no erro. Pode passar muito tempo nessa situação até que, pela dor, mude de postura. Quando começa a se arrepender, Deus lhe mostra novos caminhos. Nenhuma alma está condenada para sempre, pois todas têm dentro de si a força de crescer. Negar isso seria negar o próprio avanço natural que rege tudo. 20º. Por mais que se mostrem falhas ou egoístas, nenhum espírito é abandonado. Cada um tem uma presença amiga que o acompanha, inspirando bons pensamentos e vigilância interior. Essa ajuda, porém, é discreta, sem impor caminhos. O progresso vem da decisão da própria alma. O bem e o mal nascem da escolha livre, e o retorno de cada um depende da direção tomada. 21º. A responsabilidade por cada falha é totalmente pessoal. Ninguém sofre por erros que não cometeu, a não ser que tenha causado ou incentivado esses erros de alguma forma. 22º. Apesar da diversidade de consequências, algumas dores são comuns entre os que ainda se prendem aos instintos. Entre elas, está a dificuldade de se desprender do corpo ao desencarnar, prolongando a confusão e o sofrimento por muito tempo. Quem cultivou consciência limpa, atravessa essa transição de modo leve e tranquilo. 23º. Uma ilusão comum em espíritos pouco evoluídos é acharem que ainda estão vivos, mantendo por muito tempo as sensações e angústias da vida terrena. 24º. Para quem cometeu crime, ver continuamente as vítimas e os momentos do erro é um castigo profundo. 25º. Alguns espíritos se veem mergulhados em escuridão ou isolados, sem saber onde estão nem o que os espera. Os que erraram mais gravemente sentem dores mais intensas, justamente por não enxergarem saída. Alguns não conseguem ver os que amam, e todos, de maneira geral, revivem as dores que causaram a outros, até que surja o desejo real de mudar. 26º. Para quem foi arrogante é doloroso ver em planos mais altos aqueles que desprezou. O fingido tem seus segredos expostos. O que vivia para o prazer, sem conseguir satisfazê-lo, sofre com os desejos intensos que não pode realizar. O apegado vê seu bem sendo usado por outros. O egoísta sozinho sente o abandono que espalhou. Assim, ninguém se compadece, pois em vida ele só pensou em si. 27º. O único caminho para evitar ou aliviar essas dores futuras é agir agora, desfazendo o que foi feito de errado. Quanto mais se adia essa reparação, mais difíceis serão os efeitos depois. 28º. O lugar que o espírito ocupa além da vida é o que ele mesmo preparou com suas atitudes. Depois disso, virá nova oportunidade, onde poderá aprender mais ou repetir lições, dependendo do que fizer. Se nada mudar, terá de recomeçar, talvez em situações ainda mais difíceis. Por isso, disse que quem muito sofre agora, tem algo de grande a resolver, e os que parecem estar bem, mesmo com atitudes ruins, provavelmente enfrentarão isso mais adiante. 29º. A bondade divina é sem medida, mas não é cega. A alma que passa por ela não está livre de dever.
Enquanto não houver justiça feita, seguirá lidando com as consequências de seus atos. Mas essa mesma bondade garante que sempre haverá chance de recomeçar. 30. Como tudo depende da vontade, e as dores são passageiras, elas atuam ao mesmo tempo como correção e cura. Os espíritos em provação não estão presos, mas sim como pessoas doentes, tratando males causados por si mesmos, enfrentando o que for necessário, até recuperar-se. Se não seguem o tratamento, o atraso é deles, não do médico. 31. Além das dores do mundo invisível, há também as da vida física, reflexo das falhas internas e do mau uso de nossos dons. É no corpo que o espírito põe em prática o que aprendeu, ajustando erros antigos. Daí vêm as dificuldades que à primeira vista parecem sem explicação. São heranças do passado, úteis para nosso crescimento. 32. Pode-se perguntar: não seria prova maior de carinho se Deus criasse todos prontos, sem falhas? Isso faria sentido se fôssemos feitos sem nada a conquistar. Mas a sabedoria divina quis que o crescimento fosse parte natural da vida. Todos nós temos falhas, e com elas enfrentamos desafios. Pensar que isso é injusto é negar o equilíbrio da criação. Não há favorecidos, todos começam do mesmo ponto e têm as mesmas condições. Chega mais cedo quem se dedica mais. Quem se atrasa ou se perde, não pode culpar ninguém além de si mesmo. 33. Apesar das muitas formas de dor entre os espíritos em fase de mudança, o código de conduta do além pode ser resumido assim: a dor vem das falhas internas. B. Toda falha e tudo que dela vem traz seu próprio peso, como a doença castiga o excesso, e o tédio brota da falta de ação, sem que seja preciso uma punição extra para cada caso. C. Como é possível deixar para trás essas falhas com decisão e esforço, também é possível evitar os sofrimentos e garantir um amanhã melhor. A cada um, segundo o que faz, aqui e em qualquer lugar. Eis a justiça maior.